Bom, então a partir de agora, a aula de metrologia está sendo gravada. Essa é a aula 7, tá, Yuri? Yuri, Matheus, essa aula 7. Beleza. Vocês podem acompanhar lá depois, né? Todas as aulas estão numeradas, né, com datas, tudo direitinho. E a gente vai sempre estar publicando. Eu só não estou publicando no mesmo dia, lá no YouTube, e colocando o link no Siga, porque o meu canal no YouTube ele tem limite de publicação. Aí não estou conseguindo colocar todas as aulas, não. Mas aí eu estou fazendo as publicações o mais rápido possível para vocês terem acesso novamente, tá? Bom, então vamos lá. Aula 7, metrologia industrial. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos de medição, tá ok? Então, vai ser uma aula rápida. Eu acredito que no máximo 50 minutos a gente consegue vencer, os objetivos propostos, né? Então, vamos lá, vamos tentar relembrar aqui. Metrologia, ciência das medidas e ciências da medição, né? Então, todo o processo, né, de medição, ele é considerado dentro do campo da metrologia. E aí, nós já estudamos lá atrás, não sei se vocês estão recordando, que existe como se fossem as categorias da metrologia. Então, nós temos um campo da metrologia que nós chamamos de metrologia industrial, um outro campo da metrologia que é a metrologia legal e a metrologia científica. Quem lembra dessa classificação? Fala para mim aí, por favor. Jean, Anderson, Matheus e Yuri. Vocês lembram dessa classificação que eu passei para vocês nas primeiras aulas? Sim ou Um não, gente? pouquinho. Pouquinho, né? Tem que estar estudando, tá? Então, olha bem, a metrologia, ela não é uma estrutura única, né? Quer dizer, se você for pensar na metrologia como um todo, ela não está, né, digamos assim, organizada dentro de uma estrutura única. Então, existem a gente chama de categorias, né? Poderia chamar também de classificação, mas eu gosto mais do termo categoria. Então, ela é subdividida basicamente em três categorias. A primeira categoria que eu coloquei aí, que é a metrologia industrial, ela está voltada para o controle da qualidade, o desempenho, o desempenho em todos os sentidos, tá? Tanto a nível de equipamento, a nível de procedimento, as ações metrológicas, né? Tudo que envolve desempenho está dentro do campo da metrologia industrial. E aí a gente coloca também, né? Como a gente está falando de desempenho, a gente coloca a eficácia e a eficiência. Então, por exemplo, se você quiser medir, presta atenção, Yuri, Matheus, Janderson, se você quiser medir a eficácia da vacina contra a Covid, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de algo que está relacionado com a metrologia industrial. Então, nós vamos ter que envolver, por exemplo, se for lá na Coronavac, né? Nós vamos desenvolver com o Butantan, com o processo produtivo, tem a ver com as matérias-primas, tem a ver com os equipamentos que são utilizados para produzir vacina, os procedimentos técnicos, né? E ali tudo que envolve, né, o produto, que no caso aí é a vacina. Aí, dentro do campo, né, da metrologia, nós temos a metrologia legal. E aí essa parte, ela cuida de quê? Das obrigações legais, que tem a ver com as leis. Então, entra todos os tipos de leis que envolvem, né, o uso do produto. Fazendo menção novamente à vacina Covid-19, fazendo aí uma análise, né, usando a vacina como exemplo, nós temos que levar em conta, dentro dessa questão da metrologia legal, a defesa do consumidor, a saúde e a efetividade da vacina. Nesse caso aí, gente, nós estamos falando basicamente das leis que devem ser criadas para que haja, né, para que essas obrigações sejam cumpridas, tanto do ponto de vista do governo, que o governo é o grande gestor, né, dessa questão aí
da questão da saúde, como também as empresas, né, que estão aí na linha de frente, produzindo, né, esse tipo de produto, né, as farmacêuticas, né, e as indústrias todas, né, na área de vacina, elas precisam obedecer rigorosamente a essas leis e toda essa legislação que está sendo criada. Como é um produto novo, e vocês estão acompanhando aí na mídia, né, como que está sendo feito isso, tem, por exemplo, algumas decisões que demandam mais tempo, porque existe uma série de procedimentos legais para ser efetivado, né? Então, eu estou citando o exemplo da vacina aí para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando. Só que tudo isso que eu estou falando em termos da metrologia, ela vai também para outras áreas, né? Porque, assim, abrange todos os setores, né? Eu estou falando de vacina, como eu disse, para ficar mais fácil de entender. E a outra parte, né, que envolve, né, que a outra categoria que está aí é a metrologia científica. Essa tem a ver com conhecimento, pesquisa e métodos. Então, lá, né, os laboratórios de desenvolvimento, de pesquisa. Então, dá para tentar entender o seguinte, que a metrologia, ela participa de todos os aspectos que envolvem o produto. O que você acha, Yuri? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Sim. E aí, quando a gente fala de instrumento, né, olha bem a nossa aula hoje, ó. Nós nos voltamos de uma forma mais específica para a metrologia industrial. Porém, não podemos deixar de lado e nem abandonar os outros aspectos que envolvem a metrologia legal e científica. Por quê? Porque tudo está interligado. Então, quando eu falo de metrologia industrial, isso eu vou falar, por exemplo, de instrumento, né? Imagina lá um instrumento, né? Um instrumento de medição. Automaticamente existe uma legislação por trás e existe também algo que envolve conhecimento, pesquisa, etc., acerca daquele instrumento, seja ele qual for. Por que eu estou falando para você sobre essa questão aí que envolve essas categorias da metodologia? Porque quando a gente vai falar de medição, como eu disse, todos os aspectos estão interligados, né? Então é importante a gente lembrar esses conceitos antes da gente começar, propriamente dito, dentro do conceito de instrumento. E aí, na metrologia industrial, eu vou definir apenas ela, é a parte da metrologia que assegura o adequado funcionamento dos instrumentos de medição usados na indústria, bem como a produção deles e os ensaios. Se a gente for levar agora para dentro da nossa área, no caso de vocês, para o campo da metalurgia, vocês vão ver que a metrologia ela está intimamente ligada à área de metalurgia. Imagina lá os laboratórios de teste, os laboratórios de ensaio, todos os instrumentos que são utilizados no dia a dia, né, pelo técnico dentro da empresa, no setor siderúrgico, por exemplo, no dia a dia. Seja o profissional técnico de qualquer área, mas ele está ali a todo momento utilizando aparelhos, utilizando instrumentos e todo o ferramental ali necessário, né, que está ali relacionado ao processo que ele está desenvolvendo. Então, a gente não trabalha sem ferramenta e nem instrumento. Então, é fundamental, né, que a gente comece a pensar sobre isso. E a metrologia industrial, ela está voltada para essa parte aí que vai garantir com que aqueles instrumentos e aqueles aparelhos que você está utilizando para desenvolver o seu trabalho dentro da empresa, eles estejam de acordo com toda a parte legal, né, e para cumprir o objetivo dele, quer dizer, tem as obrigações. Então, como eu disse, né, o instrumento ele tem que estar certificado, calibrado e em ponto de uso, né? Caso contrário, ele vai comprometer o processo, correto? Então, como a gente já viu aqui no curso também, que dentro daquela parte que nós estudamos um pouquinho, né, da teoria do erro, e a gente trabalha muito com o conceito de incerteza. E nós já aprendemos aqui no curso que não existe medição 100%, né? Quer dizer, o valor verdadeiro, por exemplo, ele é um valor de referência, ele é um valor convencionado, por isso que ele é chamado de VVC, né? Valor verdadeiro convencionado. Mas que nós temos os fatores que influenciam no resultado de medição.
Então, é importantíssimo entender que o instrumento que é utilizado no processo de medição, ele é, de certa forma, influenciado, né? E uma vez utilizado, ele também é um fator, né, que incorpora erro ao processo. Então, o processo, né, de acompanhamento, né, como eu disse, né, a calibragem, a aferição do instrumento, é muito importante que seja feito. E aí a gente fala, né, de um processo que é feito pelos órgãos que responsáveis por esse processo de controle dos instrumentos, de algo relacionado à rastreabilidade, que são as informações que são levantadas a partir do uso desses instrumentos e que têm que ser catalogadas, né, do ponto de vista técnico, né, para a gente entender que tipo de resultado esses instrumentos. Então, por exemplo, um aparelho que você utiliza, digamos lá, um paquímetro, por exemplo, vamos citar de forma mais específica. Esse paquímetro ele é usado dentro da empresa por um determinado funcionário, ele usa esse instrumento para executar diversas medições. Agora, o que me garante, por exemplo, que esse paquímetro está dentro das condições normais de uso? Ou que ele está certificado, está calibrado? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Então, dentro do campo da metrologia industrial, ela cuida necessariamente tanto da parte de adequação do instrumento, como do processo de rastreabilidade dos resultados que são obtidos a partir do uso desse instrumento. Tá? Na parte de ensaios também a mesma coisa. Imagina lá os equipamentos que são usados para fazer ensaios físicos no laboratório de ensaios, que sejam laboratórios, né, aplicados na área de metalurgia, por exemplo. Logicamente, os equipamentos têm que estar aferidos, né, calibrados. Caso contrário, eles não podem realizar os ensaios que são propostos para ele. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Não só os equipamentos, né, de um modo geral, os instrumentos também, e todo tipo de material ali que tem a ver no campo da metrologia. Tá certo, gente? Então, os laboratórios de metrologia é que são responsáveis, né, por fazer esse trabalho. Então, eles precisam atuar de forma marcante e isenta, com bastante honestidade, né? Imagina lá os certificados, né, de calibração, aquela documentação que é liberada, né, que está relacionada com o instrumento ou com o aparelho, né? Então, tem que ser uma coisa bem honesta para que haja, né, credibilidade, né? O processo de credibilidade é muito importante aí. O laboratório ele precisa avaliar o impacto das incertezas, né? O que ela está provocando no processo produtivo como um todo, né? Inclusive através dos laudos, né? E depois das análises que são feitas nos instrumentos, emitir, né, os resultados ali, e esses resultados são utilizados como parâmetro, né, de análise pelas pessoas responsáveis. Tem que ter em mente também os objetivos da qualidade para poder assegurar a correta utilização do instrumento e a garantia, como eu disse, né, que esse instrumento vai realmente ser utilizado para o fim que ele está sendo proposto. Estabelecer processos com a devida confiabilidade, eu já falei, né, e respeitando a normalização. Porque como existe, né, por trás uma lei específica e regras, né, de utilização, que seja regras para manuseio, regras para, por exemplo, para questão da conservação do instrumento. Então, tudo isso é importante, né? A gente sabe, por exemplo, que o instrumento, no dia a dia, ele passa por desgaste, ou passa, por exemplo, até mesmo por mau uso, né, daqueles que estão utilizando ele ali. Então, periodicamente, esses instrumentos são recolhidos e levados, né, para um centro, né, de aferição para estar controlando, né, verificando. Às vezes o instrumento ele tem que ser desmontado, tem que ser trocado algumas peças, ou mesmo feito a lubrificação, ou substituição de componentes, como eu disse, né, para garantir e colocar esse equipamento em ponto de uso novamente. Aqueles que não forem possíveis ser utilizados devem ser substituídos, né, por outros tipos de equipamento, por equipamentos novos. É importante dizer também, no que diz a respeito aos laboratórios de metrologia, que existem vários tipos de laboratório.
tem aqueles localizados dentro das empresas. Então, uma empresa, por exemplo, né, tipo a Usiminas, ela tem o laboratório próprio dela. Esse laboratório tem que estar acreditado pelos órgãos oficiais para que ele possa funcionar regularmente. E ele pode atender a própria Usiminas. Mas ele pode também, dependendo, né, da orientação da empresa, atender serviços externos também. E até mesmo prestar serviço para outras empresas que não possuem laboratório. O laboratório também, ele pode estar ligado a órgãos de normalização, igual, por exemplo, o Inmetro. O Inmetro possui laboratório próprio, né? Pode existir centros de pesquisa e desenvolvimento que possuem laboratório próprio também, instituições de ensino, né? O Cefet, por exemplo, ele tem um laboratório de metrologia, né? Mas não é um laboratório assim com a finalidade industrial ou mesmo para atender a indústria, mas com a finalidade acadêmica, né? Mais para ensino. Então, possivelmente, ele não tem tanta necessidade de, de possuir aí um certificado, né, que vai dar para ele a acreditação necessária para que ele possa funcionar. Agora, se você observa um laboratório de uma empresa, principalmente uma empresa prestadora de serviço, como está dizendo aí no slide, né, e ela é especificamente voltada para esse processo de certificação dos instrumentos, de análise, de manutenção, né? Então ela precisa estar bem certificada. E aí os órgãos competentes voltados à área de metrologia, né, eles é que fazem a certificação desses laboratórios, né? Inclusive órgãos de governo, né? Aqui nós temos, né, por exemplo, pessoal, vocês estão vendo aí, olha, ramos de atividade do Inmetro. É só para vocês verem, aqui no Brasil, por exemplo, né, que o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, que é o Inmetro, que é um órgão oficial do governo, né, que está ligado a uma instância governamental, que ele faz, né, todo esse tipo de atuação, né? Então ele tem os laboratórios dele específicos, né, para atender as várias situações aí. Então no campo da metrologia científica e industrial, né, existe um laboratório específico. Ele atua também na parte de metrologia legal, na avaliação de conformidade, né, e na acreditação de laboratórios e organismos de certificação. Então, por exemplo, por exemplo, a Usiminas quer solicitar uma acreditação do laboratório dela, ela tem que reportar ao Inmetro e solicitar ao Inmetro que faça, né, a análise do laboratório dela para que o laboratório seja liberado para a prestação de serviço, né? E aí trabalha também nessa parte aí de informação tecnológica, né, que diz respeito à produção de documentos, né, material de treinamento e outro tipo de documentação com informações tecnológicas dentro da área de metrologia. Função, então, do Inmetro, né? Então, como eu disse, dentro do campo da metrologia industrial, agora de forma mais específica, esses são os principais serviços que são utilizados, né, que são feitos, né, aliás. Aferição, testes, ensaios, calibração e certificação de laboratórios, né, ou de instrumentos, controle dimensional, diversos, né, manutenção de equipamentos, aferição, né, e liberação para uso, e as qualificações técnicas, que estão mais voltadas à questão de treinamento. Você pode ver que o que eu estou falando aqui, em termos de serviços prestados, também tem a ver, de certa forma, com o que o Inmetro faz. Então, você pode ter empresas, por exemplo, como eu disse, que possuem laboratório próprio, que ela também pode se prestar, né, a esse tipo de serviço. Inclusive, existem empresas que vendem serviço, né, nessa área. Aqui na região mesmo tem empresas voltadas à área de metrologia que prestam serviço para outras empresas. Empresas, por exemplo, que não vê tanta necessidade de criar um laboratório, não é verdade? Então, o que ela faz? Ela vai e compra o serviço dessas empresas especializadas. Então, pessoal, vocês entenderam essa primeira parte aí que eu passei para vocês? Dá um ok para mim, por favor. Ok. Tá. Então, veja lá, vamos lá então, vamos avançar. Dentro do nosso curso, né, se a gente for lá no plano de ensino da nossa disciplina,
existe um capítulo lá dedicado ao estudo dos instrumentos. Então, a partir da aula de hoje, eu estou querendo já começar a combinar com vocês de que forma que a gente vai estudar esses instrumentos. Vocês estão sabendo que nós não temos condição de usar o laboratório físico da escola. Lá no Cefet, nós temos um laboratório de metrologia e nós temos lá diversos equipamentos, né, e instrumentos de metrologia. Semestre passado a gente utilizou, semestre passado não, no semestre retrasado, né? A gente utilizou esse laboratório com uma turma, né? Foi em 2019. Porém, esse ano, isso foi impossível, né? Devido aí às condições sanitárias aí, do Covid, né? 19. Então, o que que acontece? Essa disciplina, dentro do plano de ensino, ela tem um pouco da natureza prática, para a gente poder trabalhar com vocês. E essa parte de instrumentação, ela entra na parte prática da disciplina. Então, nós temos aí, olha, número 1, conhecer os instrumentos e as suas classificações, entender os princípios de funcionamento dos mesmos, saber sobre as aplicações específicas de cada um deles e fazer um treinamento de leituras e saber como que funcionam as escalas desses instrumentos. Ainda, né, dentro do contexto, aprender sobre conservação, manuseio e recomendações técnicas. Veja bem o que vai acontecer. Conhecer os instrumentos e as suas classificações, nós conseguimos fazer isso sem o laboratório físico, sem o laboratório presencial. Entender os princípios de funcionamento da mesma forma. Saber sobre a aplicação específica também. O treinamento de leitura e escala do instrumento dá para a gente fazer também. Conservação, manuseio e uso dá para a gente passar para vocês normalmente. O que vai ficar comprometido aí dentro dessas aulas que deveriam ser aulas práticas, de forma presencial? É simplesmente a parte de você pegar no instrumento e utilizar o instrumento para fazer as medições. Então, a gente vai tentar fazer o seguinte: como a gente não tem condição de fazer isso, a não ser que cada aluno tivesse um instrumento em mãos, né? Mas a gente não conseguiu organizar dessa forma. Então, nós vamos ter que trabalhar com o que nós chamamos de prática simulada. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos trabalhar com simulações virtuais para que a gente possa desenvolver todos esses conceitos que estão aí, olha, de 1 até 5. E aí, eu estou querendo propor para vocês o seguinte, né? Primeiro, um trabalho de pesquisa e já foi, né, direcionado aí. Quem já visitou o portal lá e viu esse trabalho lá, dá um ok para mim aí, por favor. Ok, Não, ainda não. eu vi. G. Anderson já viu? Já estou até fazendo, por sinal. Pois é. Então, o Matheus ainda não e o Yuri não. Então, pessoal, para a gente começar, olha lá, ó, olha o item aí, olha. Conhecer os instrumentos e as suas classificações. Entender os princípios de funcionamento. O item 1, o item 3, né? Esses daí, vocês vão conseguir desenvolver a partir desse trabalho que está aí. Olha lá, conhecer os principais instrumentos de medição aplicados em diversas áreas e grandezas, conhecer sobre os princípios de funcionamento de cada um, conhecer sobre escalas, aproximação e resolução dos aparelhos. Então, vocês vão utilizar o modelo da tabela, que eu vou mostrar daqui a pouco, feita no Word, de preferência, né? Acessar os diversos links que estão sendo liberados para vocês. Inclusive, eu enviei um e-mail hoje para todos os alunos com esses links para ajudar. E essa data que está aí, gente, olha, 27/2, eu vou colocar essa data uma semana para frente. Por quê? Para compensar aquele período de pausa. Vocês não ficaram aí uma semana de pausa? Então, em vez do dia 27, vocês vão entregar na outra semana, tá bom? E aí vale 8 pontos. O arquivo deve ser convertido para PDF e enviado para mim, para o meu e-mail. Se eu mandar agora, não tem problema também, não, né? Agora quando? Tipo dia 27, como por exemplo. Pode, a hora que você quiser. A data limite, eu vou enviar depois um outro e-mail para vocês,
alterando essa data aí, porque eu vou dar mais uma semana de prazo, tá bom? Imagina se eu cobrar isso dia 27. Muita gente vai ficar sem fazer. Tem aluno que nem foi lá ainda, né? Então, eu estou deixando o catálogo para vocês e tem material também à vontade no portal. E como eu disse, por e-mail também foi. Vários links para você pesquisar. Então, as áreas que fazem parte da pesquisa são essas aí, ó. É a área de metrologia dimensional, a metrologia elétrica, uma área que cuida da metrologia do tempo, da velocidade e da temperatura. Então, se você fizer uma contagem aí, só na parte de metrologia dimensional tem vários instrumentos aí. Você vai fazer um de cada, combinado? Ó, um de cada. Metrologia elétrica, um de cada. Tempo, velocidade e temperatura, um tipo de instrumento de cada. E nós temos aqui também, ó, análise de água, os tipos de medidores, tá vendo? Ó? De cloro, pH, oxigênio, pressão, vazão. Então, dois tipos, medidores de vazão e manômetro. Você vai procurar lá dentro do catálogo e localizar o tipo de instrumento, correto? Peraí, como é que é, professor? É um só de cada. Você pode fazer um de cada, ó. Nenhuma. Trena, um tipo de trena. Esquadro, um tipo de esquadro. Esquadro, Ah, tá. Mas tem que fazer todos. tá? Vai dar 23 instrumentos. Ah, sim, não, beleza. É porque eu São tô fazendo um 23. por um. Você vai usar essa tabela, quer ver? Deixa eu ver aqui. Essa tabela aí, ó. Você vai usar essa tabela, tá vendo ali, ó? Nome, tipo de instrumento. Aí coloca lá, ó, exemplo, arquivo digital, imagem. Aí você recorta, faz uma imagenzinha e coloca lá. Fabricante, escala, resolução, aproximação. Aí você pega do catálogo e joga aí. Para que serve o instrumento? Onde ele é utilizado? Medição externa, interna e de profundidade. Combinado, gente? Beleza. Alguma dúvida? Beleza? Beleza. Eu pulei uma telinha aqui, mas eu queria voltar aqui só para falar para vocês o seguinte. Naquela parte que eu falei de instrumentos, porque aqui, olha, a gente está vendo as áreas de aplicação dos instrumentos, ó. Metrologia dimensional, metrologia elétrica, tempo, velocidade, temperatura, tá vendo, ó? Análise de água, pressão, vazão. Isso são categorias, né? Porque os instrumentos, eles são classificados por categoria. Então, por exemplo, existem instrumentos voltados, né, à parte de eletroeletrônica, por exemplo. Tá aí, ó, né? Se eu vou medir tempo, velocidade, temperatura, por exemplo, né? É claro, né, gente, que está faltando muita coisa aí, né? Eu estou fazendo assim, né, para o trabalho não ficar muito grande, também vocês não dão conta de fazer, que é muita coisa, mas pelo menos alguns instrumentos principais aí que eu achei pertinente, interessante para vocês estarem pesquisando, a gente está passando para vocês. E aqui, olha, mais especificamente, só para falar da questão da prestação de serviços, quando eu estava falando lá atrás dos laboratórios, né, aí eu citei para vocês que existem empresas, né, prestadoras de serviço. Então, hoje em dia, o que está acontecendo? Na área de metrologia, está tendo muita inovação. Então, com o advento da informática, né, e essas novas tecnologias, principalmente agora, né, com a revolução, né, da indústria 4.0, não sei se vocês estão acompanhando alguma coisa a respeito, mas o que a gente está percebendo é o seguinte, que está surgindo novos equipamentos com características inteligentes. Então, com a internet, por exemplo, com o desenvolvimento de novos softwares, né, esses equipamentos estão, como se diz, sendo renovados, muitos equipamentos novos estão sendo criados que, com um potencial muito grande, né, com uma capacidade muito grande de apresentar resultados bem interessantes, né? A gente está chamando isso de soluções metrológicas integradas. É quando você integra, né, a tecnologia com o aparelho ou com o instrumento. Então, essas tecnologias de ponta que estão surgindo, né? Depois eu vou até pedir para vocês fazerem uma atividade de pesquisa também nesse sentido, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Então, isso está avançando muito. Então, nós temos hoje equipamentos aí ultramodernos dentro dessa área, inclusive com finalidade industrial, né?
a nível também de laboratórios de pesquisa também, ou mesmo ligado a esses laboratórios que prestam serviço, né, para outras empresas. Então, nós temos aí uma gama e variedade muito grande de equipamentos com bastante recursos tecnológicos. Tá? Tudo isso graças, né, ao avanço tecnológico que nós temos aí. Eu acredito que no futuro bem próximo, as empresas, né, de um modo geral, elas vão ter que se adequar a essas inovações. Tá? Por que que acontece? Como a gente sabe que a metrologia é um fator determinante, principalmente para os aspectos que envolvem, né, a questão da qualidade, né, e a gente sabe também que uma vez a qualidade, que a qualidade do produto ela é muito importante para a questão do mercado, né, para atendimento ao cliente de um modo geral, e a gente sabe também que as leis, o processo de normalização também, cada dia mais, estão cobrando, né, mais das empresas em relação à obtenção desses resultados. Então, eu creio que essas tecnologias modernas, né, elas vão incorporar muito rapidamente aos processos industriais. Então, vocês que estão aí na iminência, né, de começar a trabalhar dentro da empresa, de imediato vocês já vão perceber isso, né? Então, assim, é uma área, como eu disse, de vanguarda, são tecnologias de ponta, e a gente vai perceber realmente que o avanço tecnológico ele está bastante acelerado, né? Nós estamos trabalhando aí inclusive existem equipamentos, né, que a gente, né, que estão aí em fase, né, de lançamento, né, como sendo novidades. Se a gente tivesse condição, por exemplo, de participar de uma feira de tecnologia na área de metrologia, a gente ia conseguir conhecer aí o que tem de mais moderno aí no mercado, principalmente agora, né, como eu disse, nessa fase aí da indústria 4.0. Então, eu queria deixar esse comentário com vocês, para que vocês pensassem dessa forma, né? E a gente não ficar simplesmente imaginando, né, a metrologia simplesmente relacionada com esses instrumentos mais elementares, que são esses instrumentos manuais, de forma mais simples. Mas também que pensasse a metrologia como algo assim realmente bastante avançado tecnologicamente. E é isso que a gente tem visto, tá certo? Aqui alguns instrumentos, claro, né, que a gente não vai ter condição de lidar com todos eles, né, mas a partir da realização do trabalho de pesquisa, já vai dar margem para nós, para a gente pelo menos começar a trabalhar com vocês em cima de alguns instrumentos desses aí. No caso nosso, mais especificamente, né, aqui tem mais alguns, tá vendo? Olha, eu não vou citar nome ainda, né, mesmo porque vocês estão fazendo as pesquisas lá, né? Então, na medida que você estiver manuseando os catálogos, você vai ter a oportunidade não só de estar atento aos instrumentos que eu pedi para poder fazer parte do trabalho, como também outros instrumentos que você vai manusear lá, na medida que o catálogo está nas suas mãos, aí você pode estar passando por ele para estar conhecendo, né, outros instrumentos, mesmo aqueles que não vão fazer parte do trabalho, tá bom? E no caso do laboratório nosso, voltando na questão que eu falei, né, do treinamento que nós vamos ter que fazer, como a gente não vai poder acessar o laboratório do Cefet presencialmente, aí eu vou tentar trabalhar com vocês esses instrumentos que estão na tela aí, que são eles: a régua, né, régua graduada, o paquímetro, o micrômetro, o relógio comparador e o rugosímetro. Né? Então, se a gente tivesse lá no laboratório, a gente ia fazer a prática em cima desses instrumentos que estão aí, que são os instrumentos que o Cefet tem para oferecer, né? Para a gente poder fazer as práticas. Então, a partir daí, gente, a gente vai tentar fazer de forma virtual. E aí eu vou pedir a vocês, tá vendo aí, Yuri? Matheus e Anderson, olha só. Tá escrito aí, olha. Yuri, tá vendo aí, olha? Régua em milímetros. Sim, O que está escrito na frente? Ó, régua em milímetros. O que está escrito? baixar. Baixar. Régua polegada fracionária, baixar. Régua polegada decimal. Tá vendo?
ó, 1 milésimo de polegada, baixar. A trena analógica e a trena digital, a gente não tem o software para ela. Mas no caso da régua graduada, eu deixei lá no portal nosso, da forma que está aí, para você baixar. É um programinha que você vai baixar para fazer simulação de leitura de cada instrumento desse aí. Então você vai poder baixar, esse instrumento aí, aliás, esse software é um programinha assim, o tamanho dele é bem pequenininho e ele vai funcionar direitinho lá no Windows. Eu não sei se ele vai funcionar no Android. Talvez se algum aluno tentar baixar ele, eu acho que ele não funciona no Android. Ele vai ter que ser no Windows, tá? Eu não sei se vocês têm aí o computador em casa. Me fala aí, por favor. G. Anderson, Matheus, Vandenberg, Yuri. Sim, eu tenho. Tem computador aí, né? Tem. Tem. Pois é. Então, vocês vão ligar lá o computador de vocês. Aí eu vou sugerir a vocês o seguinte: crie uma pastinha dentro lá do Windows Explorer. Coloca lá assim, ó, metrologia, parte prática. Organiza lá direitinho. Aí você abre uma pastinha e coloca assim, régua graduada. Aí você baixa o programinha, tá certo? Depois você executa ele. Você só dá um cliquezinho no ícone lá e executa ele. Ele vai abrir dentro do seu computador. E aí você vai fazer o seguinte: você vai começar a brincar com ele lá. Você vai treinar lá. Combinado? Ó, você vai fazer a mesma coisa para o paquímetro. 0,02 milímetros. Isso aí é a resolução do instrumento, tá? Você tem ele com 5 centésimos, com 2 centésimos, 5 centésimos, 1 milésimo de polegada e tem o paquímetro fracionário com escala de 1/128. Essa é a resolução dele, né, que a gente chama de aproximação, é a menor medida que o instrumento oferece. São essas que estão aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma outra pasta dentro do Windows Explorer, dentro da pasta geral, né? E colocar lá assim, ó, paquímetro analógico e baixar. Baixa o programinha e vai treinando. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou pedindo? Ó, 3 programinha aqui, mais 4 aqui. Ó, o micrômetro. Micrômetro em polegada milesimal, micrômetro em centésimos e em milímetros. Tem o micrômetro para milésimo de milímetro e micrômetro em polegada decimal, em milésimos de polegada decimal. Ele lê milésimo e lê polegada decimal. Lê os dois, né? O que vocês vão fazer? Mesma coisa. Abre uma pastinha, salva, baixa os programinhas e vai treinando. Vocês vão quebrar a cabeça com ele lá, mas é facinho, tá? É muito fácil de mexer. O relógio comparador tem uma simulação só. Cria uma nova pasta, baixa o programinha de simulação do relógio comparador. Certo? E por último, existe uma outra pastinha que é a respeito das tolerâncias dimensionais, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante também. Eu vou ministrar uma aula para vocês sobre esse assunto. E aí existe, né, o programa de simulação também, e tem as tabelas, né, porque essa parte de tolerância, toda ela é normalizada. Então a BNT, ela libera para a gente umas tabelas de ajuste, os tipos de ajuste, né, de acordo com a NBR 6158. E o que você vai fazer? Você vai criar dentro do seu Windows Explorer uma outra pastinha e baixar também essa simulação lá. Agora, para tolerância geométrica, nós não temos simulação. Aí eu vou ter que mostrar isso de uma forma diferente para vocês. Pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Agora, olha bem, ó, o mais importante é o seguinte: eu vou dar para vocês um prazo para vocês fazerem isso. Daqui mais ou menos uns 10 dias por aí, talvez na quinta-feira que vem, eu vou voltar nesses instrumentos todos. Olha lá, ó. Eu vou começar lá na régua. Começar aqui, ó. E eu vou explicar para vocês, um por um, como que faz para ler e interpretar esses instrumentos aí, todos eles, ó.
esse paquímetro, micrômetro, relógio comparador, e depois, lá na frente, eu vou falar para vocês sobre a aplicação desse instrumento. Porque o conceito de tolerância, ele normalmente ele é estudado depois que você aprende a trabalhar com o instrumento. Então, como a nossa proposta de laboratório virtual, que é trabalhar com régua, paquímetro, micrômetro, relógio comparador e rugosímetro, vocês perceberam aí que eu não falei do rugosímetro, né? Daqui a pouco eu falo. Mas esses instrumentos aí, olha, régua, paquímetro, micrômetro e relógio comparador, é importante que vocês dominem esses instrumentos. Quais são os instrumentos que você precisa dominar? São basicamente esses que estão aí, olha, que vão ser objeto, né, do estudo virtual de vocês. Então, esses programas aí vai auxiliar vocês no sentido de compreender como que esses instrumentos funcionam. Lembrando que eu ainda vou ministrar a aula, vou estar falando desses assuntos para cada instrumento. E além disso, pessoal, eu ainda vou deixar para vocês, aqui, olha, várias videoaulas, eu vou estar organizando para vocês, para cada instrumento, vai ter uma videoaula que você vai poder assistir para você entender como que o instrumento funciona. Então vamos lá, são 3 coisas, ó. Aliás, 4 coisas. Tem que ficar antenado aí, ó. A pesquisa que vocês estão fazendo. Aí, Yuri, tá prestando atenção, ó? Sim. A pesquisa, presta atenção. Depois, os programinhas que você vai baixar e vai instalar para você treinar. Depois, eu vou dar a aula síncrona para vocês, explicando como que os instrumentos funcionam. E depois eu vou deixar as videoaulas assíncronas para vocês assistirem. Por exemplo, estou com dúvida no paquímetro. Ah, eu quero entender como que o paquímetro em polegada funciona. Polegada fracionária. Você vai lá na videoaula e assiste a videoaula. Ah, eu quero entender um pouco mais. Aí você pega o programinha seu, você já instalou ele, aí você vai lá e treina nele. Combinado, gente? Se ainda você não conseguir aprender, você vai na minha aula, por exemplo, que eu vou dar, que é a aula síncrona, e assiste minha aula de novo. O que é que vocês acham? Dúvidas? Eu sempre tenho com o paquímetro, toda vez. É? Quem falou aí? Ah, eu, Vandenberg, eu voltei aqui, minha internet voltou. Paquímetro, pra mim, eu já mexi com esse trem antes, é uma merda esse trem. É porque a gente não é um instrumento que você usa todo dia. Olha aqui o negócio. Deixa eu explicar para vocês um negócio. O que é isso aqui? Seu relógio aí. Pois é. Você sabe usar isso aqui? De certo. Usa todo dia, não usa? Usa. Sim, sim. Pois é. A gente usa todo dia, então a gente não tem como... Agora, se você pegar isso aqui e esquecer dele, aí um dia você pega ele, provavelmente você vai dar uma agarradinha. Claro, né, que os instrumentos de medição, eu estou fazendo um processo aqui comparativo, não é bem assim. O relógio é bem simples, mas na realidade, os instrumentos de medição, para quem trabalha com eles o dia inteiro, todo dia, é tranquilo. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu dar uma dica para vocês, uma dica de ouro. Os instrumentos, na realidade, eles seguem basicamente o mesmo princípio. Então, por exemplo, se você está vendo aí, ó, paquímetro, 5 centésimos, 2 centésimos. Tá vendo lá, olha? Se você leu o instrumento, você leu o outro também, que vai mudar isso que a gente chama de aproximação. Porque tem instrumento que ele tem uma resolução, né, menor e o outro maior. E outro maior ainda. Então, vai mudando a escala do aparelho. Então, eu vou estar explicando isso para vocês. Então, uma vez dominando a escala, o modo de leitura é similar. Isso vale para micrômetro, relógio comparador, etc. Então, Não, tem mas segredo, não. aquele negocinho de ir para esquerda e para direita lá, aquilo que me confunde. Pois é. Então vai ter, ó, vai ter a aula síncrona, vai ter o programinha que vocês vão baixar para poder simular, fazer a simulação. É gostoso, você vai brincar com ele lá, ó, você vai treinar lá. Tem a videoaula que você vai assistir. Essas videoaulas são bem pequenas, 3 minutos, 2 minutos, para cada aparelho, tá certo? E aí,
a gente vai explicar também, eu vou estar explicando para vocês isso, essa dúvida sua aí, né, de como que funciona lá a escala fixa, a escala móvel, como que você posiciona o instrumento na peça. Eu vou fazer isso tudo com vocês na aula síncrona. E eu vou tentar o máximo possível compensar assim a situação atual nossa de não poder pegar o instrumento, né, fisicamente para a gente fazer a leitura. Infelizmente, agora eu acredito que lá na empresa depois, quando você estiver fazendo estágio, com certeza você vai se deparar com essa parte aí. E outra coisa também é o seguinte, deixa eu falar outro negócio aqui importante. Depois que a pandemia passar e que as escolas voltarem presencialmente, eu me coloco à disposição para que, se você quiser fazer uma visita lá no Cefet e combinar comigo, eu levo vocês no laboratório e eu tenho as práticas prontas lá e vocês podem ficar lá um dia lá fazendo um treinamento relâmpago lá, tá bom? Outra coisa que eu pensei em fazer também para vocês, aí eu tenho que conversar com a coordenação. Isso que eu estou falando aí, né? Essa parte de visitar a escola e eu tenho que ver com a coordenação. Da gente fazer tipo um mini treinamento presencial de uma semana, por exemplo, fazer um cursinho lá, né, um mini curso de só a parte prática mesmo e ministrar esse curso. Inclusive eu já fiz isso algumas vezes lá no Cefet para a comunidade, né? São cursos de extensão que a gente dá na área de metrologia. E, de repente, eu vou sugerir isso para a coordenação o ano que vem, ou esse ano ainda, quem sabe, para trazer os alunos de volta. De repente, o aluno ele tem interesse, fala assim, ó, eu fiz teoricamente, de repente eu vou lá e participo desse mini curso. Combinado? Só que isso ainda é um projeto futuro meu, não é nada certo, mas eu dependo ainda da aprovação da escola. Ok, pessoal? Então, dentro da condição atual nossa, é isso que eu queria estar passando para vocês. Na aula de hoje, e eu vou passar essa mesma aula para os nossos colegas que não vieram, e eu queria pedir para vocês mãos à obra, e tem muita coisa para fazer. Um recado final que eu vou deixar para vocês é o seguinte, nós precisamos fazer também a avaliação de metrologia, combinado? Então, o que vai acontecer? O link da metrologia, eu vou liberar para vocês na terça-feira. O que eu falei mesmo? Repete para mim. O link você vai deixar de metrologia na quinta-feira. Terça-feira. Terça-feira, isso. Vai entregar na quinta. Exato. Tá. O que vai ser a aula assíncrona para vocês durante essa semana? Baixar esses programinhas que tá aí e instalar na sua máquina. E começar E ver os vídeos, se precisar aí para tirar dúvida. Não, os vídeos não vou colocar ainda não. Eu quero que você simplesmente trabalha com os programinhas. Agora, os vídeos eu vou publicar semana que vem. Sabe por quê? Porque eu quero começar a ministrar as aulas síncronas de leitura de instrumento para depois deixar o vídeo para vocês, porque o vídeo vai funcionar como apoio. Agora, se eu passar o vídeo agora, como você vai treinar nos programinhas, então é melhor você treinar nele primeiro, para não ficar muita coisa ao mesmo tempo, tá certo? E você já tem muita tarefa para fazer, né? Na outra disciplina, né? Também. Nossa, nem fala, tá? Eu tô todo embolado. Vão por parte, então, que vai dar certo, tá bom? Gente, da minha parte é isso. Obrigado aí pela presença, tá bom? Se tiver alguma dúvida, nós estamos às horas. Beleza. Qualquer coisa, vocês me chamam lá no WhatsApp, tá? Beleza. Valeu, Edilson. Boa noite. Boa noite. Tchau pra vocês. Boa noite, até mais.